Mateus capítulo 26. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-ei a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram preencher Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O pacto da traição. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma ocasião para o entregar. Os discípulos prepararam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comereis a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e disse-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo constrangidos, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que me mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas aí daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo contado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferriei
o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia, disse-lhe Pedro. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudesses vos viajar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, não é possível passar de mim este cálice, nem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-a outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo na parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse, amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se, lhes deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estando a mão, sacou-o da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 leilões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando-o, e não me prendestes? Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se
terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhes disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, que necessário mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns conspiraram-se no rosto, e eles davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetizai-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximou-se uma criada lhe disse: Também eu estavas com Jesus o Galileu? Ele respondeu: O negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o albentre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que dali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a ele a praguejar-se, a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.